Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a terceira e última parte da crase? Depois, somente exercícios comentados? Bora lá! Não ocorre crase. Pessoal, tão importante quanto saber quando ocorre crase é saber quando não ocorre crase. Isso quase não cai em concurso, isso despenca em concurso. Então é muito importante. Primeira regra, lembra daquele trocadilho aparentemente machista e chauvinista feito lá na primeira parte do estudo da crase? Homem não leva crase, só se tiver uma mulher por dentro? Aqui está. Então, antes de palavra masculina, não ocorre acento grave indicativo de crase, de modo geral. Eu estou a serviço. Né? Fiz o pedido a aluno, não a professor. Ninguém resiste a trabalho pesado. Gosto de andar a cavalo. Isto é uma joia banhada a ouro. Este é um aquecedor a óleo. Óleo, ouro, cavalo, trabalho, professor, aluno e serviço são substantivos masculinos. E substantivo masculino não admite crase de modo geral. Exceto, ocorre crase diante de palavra masculina somente quando houver subentendida a palavra moda, sociedade e firma. Beleza? Quando houver subentendidas essas palavras, aí ocorre. Por exemplo, ele se veste à moda Luís XV. Fiz um gol a Pelé. Enviei o pedido a Melhoramentos, a empresa Melhoramentos. Comi um frango a Moraes. Deu uma gargalhada a Pica-Pau. Pedi um desconto a Super Interessante. Beleza? Então, homem não leva crase. Homem não leva crase. Só se ele tiver uma mulher por dentro. Beleza? Tranquilos? Cardápio do dia. Bife a cavalo, macarrão ao molho de vermelho. Né? Olha só, bife a cavalo. Tem crase aqui? A tendência é o aluno dizer que sim. Né? Bife a cavalo. Bife a moda a cavalo. Bom, eu, Denis, concordo com isso. Deveria ter crase. Para mim tem toda a lógica do mundo, tá? Entretanto, não te adianta muito o que eu penso. Importa o que tem caído em concurso e o que as gramáticas dizem. Uma minoria dos gramáticos, um número bem reduzido, defende a crase aqui, tá? E as gramáticas, os concursos, aliás, são pautados pela maioria. Então, não vai crase, tá? Por que não vai crase? Porque, olha só, diante da palavra masculina com a palavra moda subentendida, somente se puder ser reproduzida a forma de se fazer semelhantemente ao seu autor. Né? Deixa eu te explicar, vamos simplificar. Por exemplo, meu nome é Denis. Digamos que eu tenha inventado um tipo de bife. Um dia eu te convidei para comer aqui na minha casa e eu peguei um bife lá, aí eu coloco açafrão, coloco cominho, coloco uma série de temperos, coloco, sei lá, um bacon, um ovo. Aí tu pergunta, que tipo de bife é esse, Denis? Eu gostei muito. Eu disse, não sei, eu criei. Um dia eu cheguei em casa cansado e usei o que tinha aí. Né? Não quis sair para comprar, usei o que tinha e aí misturei esses ingredientes e ficou muito bom. A pessoa gosta e começa a reproduzir. Aí alguém pergunta, que bife é esse? Aí a pessoa diz, é um bife a Denis. Ou seja, eu posso reproduzir aquele bife. Eu sou o autor daquela forma, daquele modo. Entenderam? Então, um bife a Denis. Agora, bife a cavalo. Né? Segundo os defensores do não uso da crase, para ter crase, só se fosse assim. Se o cavalo pudesse fazer, se ele fosse o autor de um modo de se fazer o bife. Eu, Denis, discordo veementemente disso. Mas tudo bem, não importa o que eu pense. Tá? O que importa é que tenha sido cobrado em concurso e o que a maioria das gramáticas diz. E a maioria delas diz que não ocorre crase. Beleza? O mesmo em frango a passarinho. O passarinho não pode criar um modo de fazer um frango. Tá? Então não deve ter crase, é isso que eu quero que tu pegues. Para mim, Denis, sim, mas o professor está te dizendo que não. Ok? Então, bife a cavalo, frango a passarinho, não vai crase. Beleza? Depois, antes de verbo, tem caído bastante em concurso também. O primeiro cai bastante. Nós vamos ver vários casos, tá, pessoal? Alguns caem mais do que outros. Destaca esses aí. E aí tu vais dar prioridade a eles, vais memorizá-los. E aí, com o tempo, depois de eles dominados, tu vais decorar a segunda parte, que não tem sido assim tão cobrada, ok? Então, o número 1 tem caído bastante. O número 2, antes de verbo, tem caído bastante também. Nunca ocorre crase antes de verbo. Voltou a andar, ficou a esperar, chegou a esperar, começou a sorrir. Nunca, não ocorre crase. Destaca aí porque tem caído em concurso, beleza? Antes de artigo indefinido, só ocorre crase quando for numeral. Ele chegou a 1 hora só. Sendo artigo indefinido, não vai. Falei o horário para uma aluna. Condicionou a venda a uma troca. E quem resiste a uma criança assim?
foi submetido a uma cirurgia. Artigo indefinido, não. Com os pronomes. Há vários tipos de pronomes. Alguns admitem, outros não. Os pronomes pessoais, de modo geral, eles não admitem, tá? Então, os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e tônico, não. Ok? Então, eu me referi a você, disseram isso a mim e não a ele. Ninguém disse a verdade a ela. Mas, Denis, olha só, o ela é feminino. Pessoal, fica atento. A crase. Lembra daquele trocadilho? A crase é um substantivo feminino. Ela é mulher, mas não é substantivo, não admite artigo. Por isso que não vai crase, tá? Ninguém disse a verdade para ela e não para a ela, ok? Não vai. Ele voltou a si rapidamente, deveria ser voltou ali, tá? E não vou. Ele voltou a si rapidamente. Então, diante de pronomes de tratamento, diante de pronomes pessoais do caso reto, oblíquo ato no tônico, não vai crase, ok? O a ela tem caído bastante com crase, o você, o mim com crase, o ti com crase, eu falei a ti, não vai, beleza? Pronome de tratamento, nunca ocorre crase antes de pronome de tratamento. Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência e assim por diante. Observação. As formas de tratamento não são pronomes de tratamento, são formas de tratamento. Madame, senhora, senhorita e dona admitiram crase. Tá? Dei o aviso à madame, para a madame. Falei para a senhorita, indiquei o médico para a senhora, levei para a dona Joaquina. Olha como dá para substituir por para a. Por isso vai crase, ok? Diante da palavra dona, há uma situação um pouco polêmica, tá? Algumas gramáticas dizem que só ocorre quando dona estiver determinada. Dona Joaquina, dona Esther, beleza? Não tem caído quase em concurso, pessoal. Pronome de tratamento tem, o 4.2 sim. Essas observações é que não têm sido cobradas em concurso, não. Já vi, mas não tem sido, tá? Próximo, pronomes interrogativos, 4.3. Ele se referiu a que comentário? A qual comentário? Tu viste a quem falamos? Não sei a qual sala ele foi, a que teoria te referes, tá? Não tem por que ter crase aqui porque são pronomes interrogativos, tá? Não tem caído em concurso. Pronomes indefinidos, muito importante. Decora esses que estão elencados aí. Alguém, ninguém, nenhum, nada, cada, todo, toda e tudo. Nunca ocorre crase diante desses pronomes aí. E eles têm sido cobrados muitas vezes em concurso com crase. Eu me referi a cada um deles. Eu não me referi a nada. Eu me referi a todas. Não, nunca vai. Pode decorar. Alguém, ninguém, nenhum, nada, cada, toda, não vai. Ok? Temos as frases depois. Observação. Aqui tem uma particularidade. Como a língua é bastante diversificada nas suas mais diversas manifestações e usos, há alguns poucos pronomes indefinidos que, por admitirem o artigo, poderão também ser antecedidos de a com crase. São os pronomes mesma, muitas, outra, pouca e demais. Note que eles admitem o artigo. Olha que curioso. Embora sejam considerados pronomes indefinidos, eles admitem o artigo. E se admitem o artigo, então poderão admitir a crase. Olha que legal. Olha só, pessoal. Eu lavei a mesma peça de roupa. Não vai porque é objeto direto, tá? Só estou te mostrando que ele admite o artigo. Eu lavei a mesma peça de roupa. Ele lavou a outra peça. Não tem por que ter crase porque é objeto direto. Eu só estou te mostrando que ele admite o artigo. E lembra que o artigo é 50% da crase? Notei as que chegaram, mas não vi as demais. Eu escrevi as muitas cartas que leste. Eu bebi a pouca água que estava filtrada. Bom, se admitem o artigo, também poderão admitir a crase. Eu me referi à mesma peça de roupa, ele resistiu a outra peça, referi-me às que chegaram, mas não às demais. Deveria ter crase nesse primeiro as, tá? Referi-me a estas que chegaram. Eu me esqueci, ele deveria ter crase, tá? Mas o foco não é esse as aí, o foco é aquele lá antes de demais. Mas deveria ter crase nesse aí, né? Retificando. Eu aludi às muitas cartas que leste. Eu aludi aos muitos livros. Substituam por palavras masculinas para vocês verem. Eu fiz referência a pouca água que estava filtrada. Beleza? Eu fiz referência ao pouco suco que estava filtrado. Eu me referi ao mesmo vestuário na primeira frase. Ele resistiu a outro terno. Referi-me às que chegaram. Teria crase nesse as, tá? Referi-me a estas que chegaram. Mas não às demais. Referi-me aos que chegaram, mas não aos demais. Beleza? Não tem caído essa observação. Tá? Esses pronomes indefinidos que admitem crase não têm sido cobrados em concurso. Talvez já devam ter caído. Eu não analiso todas as provas de concurso público. Tá? Mas
As muitas provas que eu analisei, olha o artigo aí, antes de muitas, ó. As muitas provas que eu analisei não cobraram, ok? Vejam só que interessante esse adágio. Quem carrega o próprio balde dá valor a cada copo de água. O problema é que esse cada é pronome indefinido que não admite crase, tá? Então tem caído muitas vezes isso em concurso. Te liga, fica atento. Bora lá. Os demonstrativos este, esta, esse, essa, isso nunca admitem crase. Nunca. O único demonstrativo que admite crase é o aquele, aquela e aquilo. Ok? Antes de pronomes relativos quem e cuja. Nunca ocorre crase antes de quem e antes de cuja. Beleza? Após preposição. Tem caído mais ou menos, tá? O que é a crase? É a preposição mais o artigo. Se eu tenho a preposição ali na íntegra, por extenso, então a crase está decomposta. Beleza? Falei perante a juíza. Estou te esperando, deveria ser estou, tá? Estou te esperando desde as 15 horas. O desde é a preposição, perante a preposição, para a amiga, para a preposição, sob a sombra, sob a preposição também. Então, após preposição, não ocorre crase. Beleza? Esse aqui cai muito em concurso, pessoal. Repitam comigo novamente. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não ocorre crase nem a pau. De novo. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não ocorre crase nem a pau, tchê. Mostrei isso a alunas, para alunas. Falamos isso a professoras. Relatamos o ocorrido a enfermeiras. Pedimos ajuda a médicas. Beleza? Não ocorre crase. Com a palavra candidato. Pessoal, aqui é um caso muito curioso da língua, do idioma, bem particular. Não tem quase caindo em concurso. Já vi, mas não tem. Pessoal, já vi praticamente tudo caindo em concurso. Entretanto, algumas informações, bem mais do que outras, tá? Esta aqui quase não tem caído em concurso. Em algumas situações, pede posposição imediata de substantivo sem artigo. Olha que curioso. Paula é candidata a vereadora. Teoricamente, teria tudo para ter crase. Quem é candidato a, vereador é substantivo feminino deles. Nós somos candidatas a rainha. Quem é candidato a. Rainha é substantivo feminino, teria tudo para ter, mas não tem. Para tu confirmares, Paula é candidata a vereadora? Se eu substituir para o masculino, Paulo é candidato a vereador. Olha que curioso. Nós somos candidatas a rainha. Nós somos candidatos a rei. Perceberam? Agora uma curiosidade que eu não vi nenhuma gramática comentar, mas eu tenho certeza que ocorre crase com a expressão candidato. Sou candidato à função de administrador. Olha só, se eu substituir função por cargo, sou candidato ao cargo de administrador. Beleza? Não vi nenhuma gramática comentar sobre isso. Quando cai a expressão candidato em concurso, não ocorre crase. Todas as poucas vezes que eu vi isso ser cobrado, não ocorria crase. Beleza? Com a palavra casa. Pessoal, casa, terra e distância, vamos simplificar. Quando elas estiverem determinadas, ocorre crase. Se elas estiverem indeterminadas, não. Tá? Eu sintetizei as três nessa aí. Casa, terra e distância. Mas, vamos lá. Olha só, de modo geral. Vamos uma a uma das situações. Com a palavra casa. Por curioso que seja, quando nós estamos referindo à nossa própria casa, não usamos o artigo definido. Observe. Onde tu estavas, Pierre? Eu estava em casa. Olha o Pierre respondendo. Eu estava em casa. Só tem a preposição em, porque é a casa dele. Se ele estivesse na casa do Marcelo, por exemplo. Onde tu estavas, Pierre? Eu estava na casa do Marcelo. Eu estava na casa de praia. Entenderam? Eu estava na casa amarela. Então é um fato curioso da língua portuguesa isso. Fazer o quê? Ocorre, né? Acontece. De onde tu vens, Pierre? Eu venho de casa. Pressupõe-se que seja a casa dele. Agora, olha só. Quando o verbo reger a preposição a em situação semelhante a essas, que é a casa da pessoa, não ocorrerá a crase. Onde vais, Pierre? Vou à casa e já retorno. Olha bem. Eu venho de casa. Alguém viu o Pierre? Ele foi à casa pegar a blusa. Pressupõe que tenha sido a casa dele, tá? Observação. Quando a palavra casa estiver determinada, aí ocorrerá a crase. Eu fui à casa de praia ontem, eu voltei da casa de praia, depois fui à casa de Daiane, voltei da casa de Daiane. Olha o volto de, crase para quê? Volto da, crase no a. É muito útil aqui. Isabel foi à casa de praia. Eu fui à casa do artista. Então, com a palavra determinada, agora fica atento. Importante frisar que, mesmo determinada, não ocorre crase antes de casa na seguinte frase. Ontem eu pintei a casa de praia, mas não pintei a casa de Pierre. A palavra casa está determinada, mas é objeto direto. Objeto direto, sujeito, nunca é com crase. Entenderam? Beleza? Com a palavra terra.
Só não ocorre crase, quando deveria, em um determinado momento. Quando ela estiver sendo utilizada com sentido oposto a bordo, ou seja, uma frase indicando o movimento do meio aquático para o meio terrestre. Por exemplo, logo que o navio aportou, os marinheiros desceram à terra. Ó, o navio aportou, estava em alto mar e foram para a terra. Estávamos na plataforma e depois fomos à terra. Fora desse caso, entra na regra geral. Em concursos, geralmente vem determinada. Por exemplo, os marinheiros foram à terra dos pigmeus. Ó, a palavra terra está determinada, por isso tem crase. Beleza? Pessoal, sempre tenham em mente. Ocorre crase quando deveria. Objeto indireto, complemento nominal e adjunta adverbial. Se eu disser assim, ó, eu vi a terra dos pigmeus, aí é objeto direto, não tem crase. Beleza? O astronauta se referiu à Terra, ao planeta Terra, né? Voltou à terra onde nascera. Beleza? Fomos à terra de meus pais. Os pássaros voam junto à terra. O agricultor tem apego à terra. Então, quando é que não ocorre? Qual é o único caso que não ocorre crase antes de terra? Quando deveria, tá? Porque objeto direto não é com crase, sujeito também não é com crase, a palavra terra, tá? Então, olha só, quando a palavra terra estiver sendo utilizada com o sentido de deslocamento do meio aquático, eu estou na água, tá? E eu estou indo para o solo, para a terra, aí não vai, beleza? Em adjunta adverbial com termos repetidos. Pessoal, assim, ó, geralmente não cai. Gota a gota, frente a frente, cara a cara, dia a dia. Com palavras repetidas não ocorre crase. Mas te liga, quando for adjunta adverbial com termos repetidos. Observação, é preciso fazer guerra a guerra. Este guerra a guerra vai crase. Por quê? A expressão é com crase porque mesmo com palavras repetidas não desempenha a função sintática de adjunta adverbial, mas sim de complemento nominal. Por isso a crase. Olha bem, se eu substituir a segunda incidência da palavra guerra por ódio, é preciso fazer guerra ao ódio. Entenderam? Não é adjunta adverbial. Eu não quero fazer alguma coisa guerra, guerra. Entenderam? Eu quero fazer alguma coisa frente a frente. Eu não quero receber o meu salário gota a gota. Mas não é preciso fazer guerra, guerra. Entenderam? Então é complemento nominal, não adjunta adverbial. É preciso fazer guerra ao ódio. Então aqui vai crase, embora seja com elemento repetido, porque não é adjunta adverbial. A tendência é que isso não caia em concurso. Beleza? Muito raro cair essa observação. O ponto 10, né, cai bastante, aliás. Gota a gota, frente a frente, dia a dia, cara a cara, olho a olho. Não vai quando for adjunta adverbial. Beleza? Com a palavra distância. Eu não concordo com isso, tá? Para mim, a palavra distância, quando fosse adjunta adverbial feminino, deveria ter crase. Mas não sei porquê, ninguém sabe, eu não li ainda, né, em nenhum local, o porquê de não ocorrer crase. Só ocorrer quando ela estiver determinada. Eu não concordo com isso, o Denis. Mas não importa o que o Denis pense, e sim o que o professor vai te orientar. Toda a população ficou à distância. Para o Denis, deveria ter crase. A distância ficou onde? A distância. É uma locução adverbial feminina, cairia naquela regra geral. Mas não sei por que alguém inventou isso, não se sabe quem. Tá? Eu também queria matar a pessoa que inventou isso, mas já deve estar morta já. Beleza? Então o povo ficou à distância, não vai crase. A população ficou à distância de 500 metros, agora está determinada. O melhor é o ensino à distância. Eu fiquei à distância de 200 metros dele. Então se estiver determinada, vai crase. Agora só observação. Eu vou além um pouquinho, tá? A tendência é que não caia isso, eu nunca vi. A palavra, essa primeira eu já vi, tá? Um aluno muito bom errou. Olha só, a palavra tem de vir explícita, a palavra distância. O povo ficou a 200 metros do show, não ocorre crase. Aí um aluno disse assim, mas Denis, a distância está determinada, são 200 metros. Pessoal, a palavra distância tem de estar explícita. O povo ficou à distância de 200 metros. Aí vai crase. O povo ficou a 200 metros? Palavras subentendidas? Não. Somente moda, sociedade e firma, de modo geral. Beleza? Agora, atenção. Vem agora um detalhezinho que eu visualizei a possibilidade de cair, mas não vi ainda. Se eu disser, olha só que legal, ele avaliou a distância de 200 metros e a achou considerável. Não há crase porque a distância de 200 metros, neste caso, é objeto direto. Notem que admite a passivação. A distância de 200 metros foi avaliada por ele. Então, olha bem, não é adjunta adverbial. Eu não avaliei alguma coisa estando à distância de 200 metros, que aí deveria ter crase. Ele avaliou a casa a 200 metros de distância e achou boa. Aí sim, aí vai crase. Eu não estou avaliando algo à distância de 200 metros. Eu estou avaliando a distância de 200 metros. Digamos que eu tenha medido 200 metros e eu vou avaliar se essa extensão
possibilita a construção de, por exemplo, um núcleo habitacional, ainda que reduzido, sei lá, é uma conjectura, 10 apartamentos, por exemplo. Então eu avaliei essa distância de 200 metros aí e eu acho que não vai dar para construir 10 apartamentos. Então eu avaliei a distância de 200 metros, ó. É objeto direto, ok? Por isso que não vai crase. Nunca vi cair, tá? Com a expressão candidato a. Curiosamente, tal expressão pede a posposição imediata de substantivo sem um artigo definido. Por isso não se usa crase nesses casos. Ela é candidata a mãe do ano, Jéssica é candidata a vereadora, já falamos sobre isso, né? Ele é candidato a pai do ano, Paulo é candidato a vereador. Dicas em casos especiais. Olha só, te liga. O a partir de, pessoal, só se grafa dessa forma. Não é junto, não é com crase, nunca, beleza? A partir de, é assim, ok? Não existe a partir junto e nem o a partir de com crase. Não, é só assim que se escreve. Segunda recomendação, à espera de, uma boa dica para ti. À espera de, às vezes é com crase e às vezes não. Dica, se eu puder substituir por esperando, vai crase. Por exemplo, a espera da médica está me tirando a paciência. Esperando a médica está me tirando a paciência, não dá, então não vai crase. É sujeito, por isso que não vai crase. Agora, à espera da médica, todos estamos. Como todos estamos? À espera da médica. É uma locução adverbial. Nota que dá para substituir por esperando. Esperando a médica, todos estamos. Beleza? Esperando a médica, está ali, eu falei, está ali. Tá? Número 3. A procura de. Quando eu puder substituir por procurando, vai crase, senão não vai. A procura de trabalho me tira a esperança. Procurando trabalho me tira a esperança? Não dá, por isso não vai crase. A procura de trabalho, eu estou. Procurando trabalho, eu estou. Beleza? O às vezes. Só ocorre crase no às vezes quando ele for cambiável por de vez em quando. Toma cuidado. Somente a expressão às vezes tem de ser sinônima de vez em quando. Por exemplo, todas as vezes em que sai, chove. Todas de vez em quando que sai, chove. Por isso não vai crase. Tá? Eu não notei as vezes em que ela veio aqui. Objeto direto. Quem nota, nota alguma coisa. Não dá para substituir por de vez em quando. Comprova. Eu não notei de vez em quando em que ela veio aqui. Não dá. Ele vi fazendo às vezes de vítima. Ele vi fazendo de vez em quando de vítima. Não dá. Agora, às vezes vou à cidade, mas às vezes fico aqui. De vez em quando vou à cidade, mas de vez em quando fico aqui. Beleza? Resumindo, vou fazer um resumão para vocês, tá? Olha só. Primeiro, tem que ter em mente o que é crase. Crase é a fusão, é a união de duas vogais iguais. Beleza? Qual é a fórmula básica da crase? VTI ou NTI mais substantivo feminino mais pronome demonstrativo, PD. Beleza? Por exemplo, todos os alunos fizeram a prova. É VTD, por isso não vai crase. Né? VTD mais substantivo feminino e pronome demonstrativo não ocorre crase. Beleza? Porque o verbo não pede preposição. Agora, se eu alterar o verbo, substituir o VTD por um VTI, todos os alunos se referiram à prova. Aí vai crase, porque eu tenho os dois As ali. Faça a junção. Caímos naquela caixa de texto em azul à direita ali. VTI mais substantivo feminino ou NTI. Todos os alunos fizeram referência, seria um NTI. Beleza? Nota que nós temos 50% da crase, que é a preposição, mais 50% da crase, que é o outro A, sendo o artigo antes de prova ou o A que inicia o pronome demonstrativo aquele. Certo? Já neste caso, nós só temos o 50% da crase, que é o artigo e o A que inicia o pronome demonstrativo aquele. Não temos a preposição. Ok? Agora, olha só. Aqui nós temos um VTI, né, e um NTI. Todos os alunos se referiram. Quem se refere a. É um VTI. Todos os alunos fizeram referência. Quem faz referência a. É um NTI. Nome transitivo indireto. Se tu não sabe o que é isso, dá uma olhada lá no meu canal, né, na minha aula de regência nominal. Ok? Olha bem, eu tenho um elemento que pede preposição. Seja ele nominal ou verbal. Ok. 50% da crase eu já tenho. Agora, olha só. Não ocorre crase de palavra masculina antes de verbo, artigo indefinido, pronome de tratamento, antes de pronome indefinido, pronome demonstrativo esta, pronome pessoal ela, antes de pronome relativo quem, tá? Não ocorre crase nunca. Em vez de decorar cada uma dessas situações, vamos entender, olha só, por que não ocorre crase? Notem que eu tenho 50% da crase, que é a preposição. Beleza, 50% eu tenho. Mas olha bem, eu não tenho os outros 50% da crase. Por que não? Porque são classes gramaticais que não admitem artigo definido. Trabalho é um substantivo masculino. Não admite artigo definido.
o artigo definido feminino ainda. Por isso que não vai crase. Trabalhar. Verbo não admite artigo, né? Feminino. Uma oportunidade. É o artigo indefinido. Entenderam? Então isso aqui é um resumão, tá? Olha que interessante. Depois, o que é importante saberes? Locução adverbial de base feminina. Geralmente é com crase, tá? Uso facultativo. Pronome possessivo, feminino. Minha, tua, sua, nossa. Com a palavra até, quando deveria. Elementos repetidos, né? Geralmente não caem em concurso. Quando cai em concurso não tem crase, tá? Entre elementos repetidos. E com a palavra distância. Pessoal, isso aqui é um resumão, tá? É o que mais cai em concurso. Dá uma estudada nisso aqui, dá uma pausa aí no vídeo e copia no teu caderno, ok? Agora, nós vamos entrar numa parte um pouquinho mais avançada, beleza? Vamos dar alguns casos um pouquinho mais sofisticados. Antes disso, tem aqui umas dicas também, que já foram faladas nas aulas. Tu vais dar uma estudada em cada uma delas, vai copiar no teu caderno, qualquer coisa tu me envia se tiver alguma dúvida tu me envia, beleza? Agora vamos ver casos mais avançados. Pessoal, isso aqui é para aquele aluno que já está estudando há mais tempo. Se tu começaste a estudar recentemente, tens bastante dúvida, cara, tu vai te complicar aqui. Não te sugiro isso, tá? Isso aqui é para aquele aluno média 7 para cima, média 8 para cima, de preferência. Mas, vamos lá. Casos mais avançados. Primeiro caso, com pronome possessivo substantivo, a crase é obrigatória. Pessoal, tenham sempre em mente, é obrigatória quando deveria. Objeto indireto, adjunto adverbial e complemento nominal, ok? Então, olha só. Quando for pronome possessivo substantivo, a crase é obrigatória. Mas deixa eu te explicar, o que é esse pronome possessivo substantivo, Denis? Minha resposta foi diferente da sua. O minha é um pronome chamado pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque está próximo ao substantivo resposta. Minha resposta foi diferente da sua. Olha o sua. O sua está distante do substantivo. Como ele está distante do substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Pronome possessivo substantivo. Então, agora vamos inverter? Sua resposta foi diferente da minha. Nessa nova versão, o sua está próximo do substantivo. Então, ele é um pronome possessivo adjetivo. Da minha, está distante do substantivo. Então, é um pronome possessivo substantivo. Ok? Então, repetindo. Quando estiver ao lado do substantivo, pronome adjetivo. Quando estiver distante do substantivo, pronome substantivo. Beleza? Agora, olha só. Ele se referiu à minha resposta, não à sua. Na primeira incidência, o pronome minha, ele é adjetivo, então a crase é facultativa, ok? Nós já vimos isso. Mas quando for pronome possessivo substantivo, no final da frase, a crase é obrigatória, não é facultativa. Tá? Ué, mas por que, Denis? Tem uma lógica, tu has de concordar comigo. Olha bem, quando for substantivo, neste caso é obrigatório. Mas por quê? Vamos substituir, uma boa analogia, pessoal, é substituir a preposição lá por outras preposições. Vamos pegar aqui a preposição em. Ele confiou em minha resposta, não na sua. Ele confiou na minha resposta, não na sua. Nota, ficaria estranha a frase se fosse assim, ó. Ele confiou em minha resposta, não em sua. Olhem bem para isso. Fica estranho utilizar o em na última parte da frase. Eu tenho de utilizar a preposição mais o artigo obrigatoriamente. Na primeira incidência, como é um pronome possessivo adjetivo, é facultativo mesmo. Na última incidência, como é um pronome possessivo substantivo, aí a presença do artigo é obrigatória. Isso aí vai ter um reflexo na crase. Ele ouviu tua resposta, mas não a minha. Aqui é objeto direto, não tem por que ter crase. Beleza? Agora, se a frase fosse assim, ó. Pega ali aquela frase intermediária, no meio, né? Ele se referiu à minha resposta, não à sua. E compara com a penúltima frase. Ele confiou em minha resposta, não em sua. É errado, sem o artigo. Então tem de ter a preposição mais o artigo. Logo, ele se referiu à minha resposta, não à sua. Essa crase é obrigatória. Ok? Segundo, nem todo acento grave é indicativo de crase. É uma informação bem mais avançada, que quase não tem sido cobrada em concurso, entretanto eu prevejo que em pouco tempo poderá ser cobrado. Por quê? Porque vocês, alunos, estão estudando cada vez mais, estão se dedicando cada vez mais, estão tendo acesso a aulas de qualidade, a material de qualidade, então é natural que a banca também reaja e cobre questões mais avançadas. Então, olha bem, nem todo acento grave é indicativo de crase, tá? Vamos nos aprofundar nisso aí. O acento grave somente ocorre em 4 funções sintáticas, e dessas, somente em 2 há realmente crase. Observe, o diretor se referiu à prova de biologia, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial
e adjunto adnominal. O diretor se referiu à prova de biologia. O diretor fez referência à prova de biologia. O diretor saiu à tarde. Tem um barco à vela. Daqui a pouco eu vou falar sobre o adjunto adnominal, tá? Olha só, além dessas 4 funções sintáticas, somente essas 4 funções sintáticas são com crase. Mas além delas, há 2 classes gramaticais que admitem o acento grave. As locuções adjetivas, a gasolina, a vela, a distância, a lenha, na função sintática de adjuntos adnominais. E as locuções conjuntivas somente à proporção que e à medida que. Por exemplo, ela melhorava à medida que tomava o remédio. Ou seja, ela ia tomando o remédio e ia melhorando. Isso é uma locução proporcional, tá? Uma locução conjuntiva proporcional. A proporção que e a medida que. São as únicas locuções conjuntivas com crase. E as locuções prepositivas femininas. A espera de, a espreita de, a cata de, a custa de. E sempre iniciam adjuntos adverbiais, tá? De modo geral. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Eu estou à espera da médica. Eu estou esperando a médica. Ele ficou à espreita do ladrão. Ele ficou espreitando o ladrão. Eu consegui substituir por gerúndio. Por isso vai crase. Algumas considerações. O que é locução adjetiva feminina? Observe. Eu tenho um barco. Quais são as características desse barco? Eu tenho um barco grande. Eu tenho um barco pequeno. Eu tenho um barco bonito. Eu tenho um barco feio. Tudo isso é adjetivo. Beleza? Uma palavra só é adjetivo, normal. Agora observa. Eu tenho um barco de fibra. Tenho um barco com motor. Eu tenho um barco a remo. Eu tenho um barco a vapor. Eu tenho um barco a vela, a gasolina. Isso são locuções adjetivas. Lembra o que é a locução? 2 ou mais palavras? Notem que todas essas expressões, de fibra, com motor e afins, estão se referindo a um substantivo, caracterizando-o. Então, é um adjetivo. Como tem 2 palavras, locução adjetiva. Entenderam o que é a locução adjetiva? 2 ou mais palavras com valor de adjetivo. Agora observa. Eu tenho um barco a remo. Isso aqui é uma locução adjetiva masculina. Eu tenho barco a remo, eu tenho barco a vapor. E homem não leva crase. Agora, eu tenho barco a vela, eu tenho barco a gasolina. Então, aqui é uma locução adjetiva de base feminina. Aqui deve ter crase. Para mim, Denis, não tem por que ter crase aqui. Não deveria ter. Tá? Eu vendi a prazo e não ao prazo. Então, para mim, não deveria ter carro a prazo. Não é carro ao prazo. Então, para mim, Denis, não deveria ter crase. Mas não importa o que eu pense, o que o Denis pensa. Importa o que o professor te diz. Barco a vela, carro a gasolina, fogão a lenha, deve ter crase. Tá? Locução adjetiva. Quase não tem caído em concurso, tá, pessoal? Então, essa é uma regra. Toda locução adjetiva feminina é com acento grave, ok? O que é uma locução prepositiva? Vou tentar te explicar isso, que é um pouquinho complexo, tá? Olha só. Ontem todos saímos para trabalhar. Sabes que o para é uma preposição. E eu posso substituir este para por a fim de. Ontem todos saímos a fim de trabalhar. Então, isso é uma locução prepositiva. São 2 ou mais palavras que estão no lugar de uma preposição. Outro exemplo. Ele caiu do muro. Preposição mais artigo, né? Ele caiu de cima do muro. Beleza? Então, aquilo ali é uma locução prepositiva. Uma dica para ti. A locução prepositiva sempre começa por preposição e termina por preposição. Por exemplo, com propósito de, a respeito de, né? Ao nível de. Isso tudo são locuções prepositivas. Beleza? Acerca de, à mercê de, à volta de, além de. Ok? Beleza? Regra. Toda locução prepositiva feminina é com acento grave. Tá? Observação. A locução prepositiva dá início a um adjunto adverbial. Isso assim, ó. Cara, eu botei geralmente, mas para mim é quase... assim, ó, 99% dos casos, a locução prepositiva dá início a um adjunto adverbial. Por exemplo, estamos à procura de trabalho. Como nós estamos? À procura de trabalho. Tudo isso aí é uma locução, é um adjunto adverbial de modo. Mas aquele à procura de é uma locução prepositiva. Porque o adjunto adverbial geralmente inicia por preposição. Ele vive às expensas de, ali ó, às expensas dos pais. Tá? Então toda locução prepositiva dá início a um adjunto adverbial. E aí cai lá na regra do adjunto adverbial. A procura de trabalho, procura ali é um substantivo feminino, então vai crase. Beleza? E agora, o que é uma locução conjuntiva? Você vai melhorar se tomar todos os remédios. Esse se é chamado de conjunção porque une 2 orações. Uma palavra só, conjunção. Agora, se eu tiver 2 ou mais palavras, locução conjuntiva. Você vai melhorar desde que tome os remédios. Você vai melhorar à medida que tomar os remédios. Está unindo 2 orações, ó. Locução conjuntiva proporcional.
Tu vais tomando os remédios e tu vais melhorando. É uma relação, né, de proporção. À medida que tu tomar os remédios, vai melhorar. Toma o remédio, melhora. Beleza? As únicas locuções conjuntivas que existem com crase são a medida que e a proporção que. São as únicas, tá? Mas te liga, fica atento. Olha só que interessante. Ele vai melhorar. A medida que o médico deu foi suficiente para isso. Isso aqui é sujeito, por isso não tem crase. Olha bem, não é ele vai melhorar a medida que o médico deu. Não há essa relação de proporcionalidade que há na frase de cima. Você vai melhorar à medida que tomar os remédios. Toma os remédios, melhora. Toma os remédios, melhora. Agora veja essa frase. Ele vai melhorar. A medida que o médico deu foi suficiente para isso. A medida que o médico deu foi suficiente para isso. Ele vai melhorar? A medida que o médico deu, ele vai melhorar? Não, 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 não. O que é que foi suficiente para isso? A medida que o médico deu. É sujeito, por isso não tem crase. Então não adianta só decorar, tu tens de entender. Beleza? Ele vai melhorar à medida que o médico deu e ver se faz mais efeito. Olha bem, ele vai melhorar à medida que o médico deu? À medida que o médico deu, ele melhora? Não, não é assim. Quem melhora, melhora alguma coisa. Isso aqui é objeto direto. É um caso mais avançado, mais sofisticado, cuja tendência é não cair em concurso para ti. Beleza? Tranquilos? De modo geral, em concurso público, a medida que e a proporção que, com crase. Beleza? De modo geral. Certo? Resumindo, então nós vimos que a crase somente são marcados com acento grave o objeto indireto, o complemento nominal, o adjunto adverbial, o adjunto nominal, a locução conjuntiva e a locução prepositiva que dá início a um adjunto adverbial de modo. Certo? Agora olha só que interessante. Aqui nós temos crase. Aqui nós não temos crase. Aqui nós temos acento grave. Lembra o que é a crase? É a união de duas vogais iguais. E eu tenho duas vogais iguais somente no objeto indireto e no complemento nominal. Nas demais eu não tenho duas vogais iguais. Beleza? A crase ocorre por outros motivos. E como é que isso já caiu no concurso, Denis? Já. Acompanhe comigo a leitura dessa questão da FGV. No texto 1, há 4 ocorrências do acento grave indicativo de crase. Vise a promoção de políticas de controle, tornando-os inacessíveis à grande massa populacional. Além disso, à medida que as cidades crescem e que às vezes não contam com saneamento básico. Agora olha o comando. Os casos de crase que correspondem à união de preposição mais artigo definido são... Ou seja, na realidade ele está te perguntando aqui em qual das alternativas realmente há crase, que é a união de duas vogais iguais. Então olha só, nós temos vise a promoção. Quem visa, visa a alguma coisa. Objeto indireto. A medida que é uma locução conjuntiva. Não é crase, é acento grave. Inacessíveis à grande massa. Tudo que é inacessível a alguém. Complemento nominal é crase, é a união de duas vogais iguais. O às vezes é a locução adverbial. Então a resposta aqui é somente 1 e 2. Vise a promoção e tornando-os inacessíveis à grande massa populacional. Viu só que interessante? Uma questão bem mais sofisticada. Essa aqui da OACP. Hoje, o presente custa só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro do orçamento. Por quê? Para não transgredir a lista, às vezes é preciso parcelar o presente em diversas prestações. Em às vezes, a crase foi utilizada. Letra A, para atender à regência do nome vezes, nada a ver, vezes não rege nada, ali não pede preposição. Para atender à regência do verbo ser, às vezes é preciso parcelar, o verbo ser nem tem regência, é um verbo de ligação. Por tratar de uma locução prepositiva de base feminina, às vezes não é uma locução prepositiva, às vezes é uma locução adverbial de base feminina. Beleza? Por isso que a resposta correta é a letra D, Dinamarca. Uma outra questão da OACP também. O argumento contrário ao direito à privacidade é o direito à informação. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase segue a mesma regra acima. Olha só que questão interessante. O direito à privacidade, isso aqui é um complemento nominal. Agora olha o comando. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase segue a mesma regra acima. Ou seja, em quais alternativas abaixo, a crase está dentro de um complemento nominal. Na letra A, Pedro gosta de dormir à tarde. Adjunto adverbial. Então não é a letra A. Sérgio se referiu à empresa em que trabalhou. Quem se refere a objeto indireto. Maria vai à biblioteca. Aonde Maria vai? À biblioteca. Adjunto adverbial. João foi fiel à namorada. Quem é fiel a alguma coisa. Essa é a resposta correta. O menino ofereceu ajuda à velhinha. Quem oferece alguma coisa a alguém. Objeto indireto. Por isso que a resposta correta é Dinamarca. Tanto no comando quanto na Dinamarca, na letra D, nós temos complemento nominal. Beleza, pessoal? Agora um outro caso. O uso do acento grave é obrigatório nessa frase? Eu me referi à aluna?
Sim ou não? O que tu acha? Dá um pause aí e pensa bastante. Eu vou continuar a explicação. Dá um pause e vai pensando aí. Eu me referi à aluna. Ah, claro. Quem se refere a. Deveria ter crase. Será? Vamos ver. A situação é um pouquinho mais delicada, mais avançada, tá? Vamos por partes. O que é crase? Crase é a fusão de duas vogais. Que vogais são essas? Preposição mais artigo definido. Concorda comigo? Vamos estudar agora quando é que se usa o artigo definido? Em duas situações. Primeira, quando o substantivo já foi citado no texto. Uma cachorra entrou no pátio. É a primeira inserção do substantivo. E quando não viu comida, a cachorra fugiu. Então eu uso o artigo definido quando o substantivo já foi enunciado no texto de maneira vaga e imprecisa. Beleza? Não é isso que nós queremos. Nós queremos esse caso aqui. Quando tanto o locutor quanto o ouvinte, sabem de qual substantivo se trata. Se eu disser assim, para ti, eu quero falar com um professor. É qualquer professor. Não sabe quem é, qualquer um. Química, física, matemática, biologia. Agora se eu te disser, eu quero falar com o professor. Aí tu já sabes quem é. Aqui é que está o Busilis para explicar aquele caso, né? Por que não vai crase obrigatoriamente. Vamos entender melhor? Eu gosto de aluna interessada. Está certa essa frase? Está, né? Eu tenho aluno aqui no seu sentido vago, impreciso. Eu gosto de qualquer aluna interessada. Ou eu gosto de alunas interessadas. Eu posso colocar o artigo também. Eu gosto da aluna interessada, é uma específica, uma que nós conhecemos. Eu gosto das alunas interessadas. Concorda comigo? Dá um pause aí e reflete sobre isso. Eu gosto de aluna interessada, é qualquer aluna. Eu gosto de alunas interessadas, qualquer aluna. Eu gosto da aluna interessada, é uma precisa, específica. Eu gosto das alunas interessadas, é uma precisa também, específica. Eu confio em aluna interessada, qualquer aluna, mesma coisa. Eu confio em aluna interessada, eu confio em alunas interessadas. Maneira vaga, imprecisa. Eu confio na aluna interessada, é uma precisa, específica. Eu confio nas alunas interessadas. Entenderam isso? Agora vem aquele caso mais sofisticado. Eu me refiro à aluna interessada. É qualquer aluna interessada, então a crase não é obrigatória. Beleza? Eu me refiro a alunas interessadas. A no singular, palavra seguinte no plural, não vai crase nem a pau. Aí ok. Mas na número 9 ali é bem complicadinha, né? Mas olha só, eu me refiro à aluna interessada, eu me refiro às alunas. Então, na coluna da direita, nós temos o artigo definido porque o substantivo é preciso, é especificado. Na coluna da esquerda, nós temos uma vaguidão, uma imprecisão, uma indeterminação do substantivo. Então, eu me referi à aluna, é qualquer aluna. É como se você dissesse assim, eu me refiro a aluno. Qualquer aluno. Eu me referi à aluna, eu me referi ao aluno. Beleza? Bem sofisticado, né? Isso cai em concurso deles. Só o CESP que eu vi cobrar até agora, tá? Olha só. No Brasil, a educação prisional está garantida por lei. Vamos direto ali para o que nos interessa. Olha só. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o sinal indicativo de crase poderia ser eliminado em ambas as ocorrências no trecho voltados à recuperação e à reinserção social, nas linhas 6 e 7. Olha bem, desde 2012, entre os projetos voltados à recuperação e à reinserção social, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Eu posso eliminar esse acento grave? Posso sim, porque aí eu vou ter uma recuperação de maneira vaga e imprecisa e reinserção social também de maneira vaga e imprecisa. Então eu não sou obrigado a colocar acento grave não, tá? Mas olha bem, para a correção gramatical do texto está correto também, né? O sinal indicativo de crase poderia ser eliminado? Pode. Sempre modifica o sentido, tá? Não me lembro de o CESP ter cobrado isso num tipo de questão assim. Já cobrou naquelas outras que nós vimos com a palavra noite, tá? Então, sem prejuízo para a correção gramatical, tá certo. Gramaticalmente tá certo, com crase ou sem crase. O sentido é o mesmo? O sentido já mudou, tá? Depois, os sinais indicativos de crase em combate à fome e à miséria podem ser eliminados sem prejuízo para a correção do período? Olha só, sem prejuízo para a correção do período. Causa prejuízo à semântica do período, porque ela muda, mas não causa prejuízo à correção do período, né? Então, olha bem, para dinamizar as ações de combate à fome e à miséria. É uma fome específica e uma miséria específica. A questão está certa, porque os sinais indicativos de crase em combate à fome e à miséria podem ser eliminados? Podem. Aí nós vamos ter uma vaguidão, uma ideia imprecisa,
geral da fome e da miséria. Não é uma fome específica nem uma miséria específica. Entendeu? É um caso mais sofisticadinho, né? Se precisar, retornem na explicação. Beleza? Tranquilos? Nota que não falou em mudança semântica. Só falou em prejuízo para a correção do período. Não causa prejuízo. Causa prejuízo, sim, para a parte semântica do período. Aí sim. Ok? O acento indicativo de crase é interessante para facilitar a identificação de uma classe gramatical. Observe. O acesso à internet. Tu tens como me dizer se a palavra acesso aqui é um verbo ou é um nome? Isso já caiu numa prova do CESP, eu não consegui encontrar essa questão. Mas sim, eu tenho como saber. Eu sei que é um nome. Por quê? Porque a forma verbal não pede a preposição. Quem acessa, acessa alguma coisa, é um VTD. Eu acesso a internet é acessada por mim. Mas quando eu transformo esse nome, esse verbo, num nome, ou acesso à internet, aí o nome passa a pedir preposição. Entenderam? Então, acesso à internet, eu sei que é um nome, acesso. É o acesso. Entenderam? E não é verbo. Se fosse verbo, não teria crase, porque o verbo é VTD. Então, em muitas situações, o verbo é VTD, mas quando eu transformo em nome correspondente, fica um NTI, nome transitivo indireto, que pede a preposição. Por exemplo, apoio à candidatura. Eu sei que é um nome, ou apoio a alguma coisa, é um substantivo. Eu apoio a candidatura, a crase é que vai me indicar se a palavra apoio é verbo ou é nome. Interessante, né? Beleza? O apoio à candidatura. Tranquilos? Crase antes de quê? Vamos esmiuçar isso um pouquinho mais, tá? Como esse é um caso mais difícil de crase, junto com a adjunta adverbial, vamos investir um pouco mais nele? Bom lembrar que geralmente o a que antecede o que é um pronome demonstrativo. O problema está no uso que fiz do advérbio geralmente. Geralmente é um pronome demonstrativo. Olha bem, ele ouviu que estava de preto, ele ouviu aquela que estava de preto. Eu me referi a que estava de preto, eu me referi a que estava de preto, a esta que estava de preto. Beleza? Ali deveria estar o aquela, tá? Eu me referi àquela que estava de preto. Copiei e me esqueci. Mas ali deveria estar na segunda frase, na coluna da direita. Eu me referi àquela que estava de preto, tá? Depois eu corrijo. Há várias formas de se confirmar o uso ou não da crase nesse caso. Vamos por ordem de importância? Há várias dicas. Eu prefiro as primeiras, tá? Primeiro, substituir a palavra feminina subentendida por uma palavra masculina, ocorrendo o ao, crase no a. Ele ouviu o que estava de preto, ele ouviu o que estava de preto. Então na frase de cima não vai crase. Eu me referi a que estava de preto, vai crase. Se eu substituir por masculino, eu me referi ao que estava de preto. Eu gosto muito dessa dica. A segunda dica, substituir o a por a esta. Se der, vai crase. Se não der, não vai. Ele ouviu o que estava de preto, ele ouviu esta que estava de preto. Acho que essa é uma das melhores, essa dica. Eu me referi a que estava de preto, eu me referi a esta que estava de preto. Essas duas aí são as melhores, tá? Terceira, na ordem direta da frase. Na ordem direta. Às vezes a frase pode vir na ordem inversa. Essa é uma regra um pouquinho mais sofisticadinha, tá? Na ordem direta da frase, se o termo regente vier antes do que, crase no a. Se vier depois, não. Observe, ele se referiu ao que estava de preto. Quem se refere a está antes do a que, então vai crase. A mulher a que me referi está depois do a que. O elemento que pede a preposição está depois, então não vai crase. Então, na ordem direta, se o elemento regente estiver antes do a que, crase no a. Se estiver depois do a que, não vai crase. Beleza? Quarto caso, eu acho esse aqui mais difícil, mas é o caso, é a dica mais passada por muitos professores, tá? Eu acho muito difícil esse aqui, mas vamos lá. Se for possível substituir o a que por ao qual, não vai crase. Observe passo a passo a transformação. A mulher a quem me referi estava de preto. Será que vai crase? Vamos ver. A mulher a qual me referi. Será que este a qual teria crase? Se eu substituir mulher por homem, eu vou ter o homem ao qual me referi. Se deu o ao qual, o a qual é com crase. Se o a qual for com crase, o a que é sem. Eu acho muito complicadinha essa regra. Eu a entendo, evidentemente, mas para o aluno eu acho antididática. Mas tá aí. Talvez você já tenha até estudado ela com outro professor. Particularmente, eu não gosto. Ok? Mas vamos lá. A prova a que me submeti estava difícil. A prova a qual me submeti estava difícil. O teste ao qual me submeti estava difícil. Se deu o ao qual, o a qual é com crase. Quando o a qual for com crase, o aqui é sem. Tá? Acho muito complicada essa aí, muito confusa para ti. Beleza? Quinto caso, a explicação técnica, gramatical e sintática para o fato. Aí é isso aí, é irretorquível, tá? Eu comprei a que estava no balcão. Eu comprei aquela que estava no balcão. É um VTD. Tá? Eu não resisti a que estava no balcão. Não resisti àquela que estava no balcão. O aqui é o aquela que. É um pronome demonstrativo. Agora, a mulher que eu conheço há tempos é interessante. A mulher que eu conheço, quem conhece, conhece alguém. Não pede preposição, é VTD. A mulher de que falei, quem fala, fala de. A mulher em que confio, quem confia, confia em.
A mulher a que me referi, quem se refere a. Eu só tenho preposição ali, por isso não vai crase. Neste a que, este a é uma mera preposição. Beleza? Tranquilos? Complicadinho, né? Bem sofisticado. Crase antes de que e de ainda. O a que antecede que e de geralmente é o pronome demonstrativo. Ele ouviu que estava de preto. Ele ouviu aquela que estava de preto. Se fosse homem, ele ouviu o que estava de preto. Eu conheço a de preto. Eu conheço aquela de preto. Eu conheço o de preto. Olha bem, só ocorre crase quando for VTI mais pronome demonstrativo. Ok? Como este a é pronome demonstrativo, na frase intermediária, a frase do meio, ele ouviu a que estava de preto, eu conheço a que estava de preto, né? Eu não tenho VTI, eu tenho VTD. Para reforçar, eu substituo por esta e não por a esta, por isso não vai crase. E eu substituo por o que e não ao que na versão masculina. Agora aqui, ele ouviu a que estava de preto, eu conheço a de preto. Beleza, foi o que nós já vimos. Agora, eu não me referi a que estava de preto. Eu não me referi a esta que estava de preto, eu não me referi a essa de preto. Por isso que vai crase nas frases de cima, beleza? Eu não me referi a que estava de preto. Se fosse um homem, eu não me referi ao que estava de preto. Nota que nessas frases que tem crase, o segundo e o terceiro grupos, eu tenho VTI mais pronome demonstrativo, porque este a é um pronome demonstrativo. Eu tenho a substituição pelo a esta e tenho a substituição pelo ao que. Entenderam? Beleza? Tranquilos? Certo? Tua proposta é idêntica à do Pedro. Cara, olha só, a maioria dos alunos diria que não vai crase aqui, mas vai. Por quê? Porque o do é um D mais o O. Nós estamos estudando crase antes de D, cara. E o do é o D mais o O. Olha bem, se eu substituir... olha a palavra que está subentendida. Tua proposta é idêntica à proposta do Pedro. Ou, se eu substituir para o masculino, teu acordo é idêntico ao do Pedro, ao acordo do Pedro, né? Fica subentendido. Tua proposta é idêntica à do Pedro, olha o a esta aí. Tua proposta é idêntica a esta do Pedro. Beleza? Tranquilo? Eu não tenho que tua resposta foi igual a dele. Vai crase sim. Mas Denis, dele é masculino. Mas olha bem, dele é a contração do de mais o ele. Eu não tenho que tua resposta foi igual à resposta dele. Por isso vai crase. Eu não tenho que teu projeto foi igual ao dele. Olha a substituição aí, aquela dica do cachorro. Né? Eu não tenho que teu cachorro foi igual ao dele. Ou eu não tenho que tua resposta foi igual a esta dele. Por isso vai crase. Eu prefiro a de cima a de baixo. Caraca, velho. Olha só, antes de baixo vai crase? Vai. Olha só. Eu prefiro a de cima a de baixo. Está subentendido uma palavra feminina. Eu prefiro a cama de cima à cama de baixo. Eu prefiro o obelisco de cima ao de baixo. Olha o ao ali, confirmando a crase. Eu prefiro a de cima a esta de baixo. Pegaram bem? Quando você quiser. Todo casal tem uma música. Nunca vai achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também agora. Igual a deles. Fala pra mim. Olha a crase. Olha só. Todo casal tem uma música, mas igual a deles ninguém tem. Cara, olha só que legal, cara. Quem é que diria que vai crase aí? Deles é masculino, está no plural ainda, e o a está no singular. Teria tudo para não ter crase. Mas tem. Olha que caso mais sofisticado. Todo casal tem uma música, mas igual a música deles ninguém tem. Todo casal tem uma música, mas igual àquela música deles ninguém tem. Todo casal tem uma música, mas igual a esta deles ninguém tem. Ou trocando para o masculino. Todo casal tem um som, mas igual ao deles ninguém tem. Caraca, velho, se isso aí cai em concurso... Beleza? Tranquilo? Complicado, né? Aqui é um caso mais sofisticado, tchê. Certo? É isso aí. Terminou, Secrase? Até mais. Bons estudos. Taca de pau. Bora lá.